Abra a tua boca e comece a profetizar essas verdades. Libere a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus ir na frente. Isso fará toda a diferença. Deixe a palavra do Senhor ir na frente. Amado, seja um profeta na tua casa, na tua família, na sua empresa, nos seus negócios. Seja um profeta nessa cidade. Nós ficamos olhando de camarote, tanto acidente, tanta morte, tanta homicídio, tanto suicídio, tanta violência. Muitas vezes nós ficamos de camarote olhando e contemplando e vendo as notícias. Seja um profeta e comece a declarar, repreender toda essa ação do inimigo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. A vida em abundância está dentro de mim, dentro de você. Deixe... Eu gostaria de compartilhar um pensamento com cada um de vocês, que está lá em 2 Crônica, no capítulo 20, do versículo 20 ao 22, bem conhecida esta passagem, e eu coloquei como um tema, um título, uma voz profética, uma voz profética. Esse é o tema desta mensagem, esse é o tema deste pensamento que eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria que vocês abrissem o coração, recebessem essas palavras. A palavra do Senhor são verdadeiros tesouros para nossas vidas. 2 Crônica, no capítulo 20, versículo 20 e 22, diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tocoa. E ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedido. E tendo ele tomado conselho com o povo, designou-os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestido de traje santo. E ao sair diante do exército e dizer: Dai graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e no monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para que nós possamos termos experiência e usufruir de todas as verdades da palavra de Deus. Muitas vezes nós não damos a importância do louvor, a adoração, a gratidão. Eu sei que muitos vêm, eu gosto de vir na casa de Deus, mas chegar na hora da mensagem. Outros, não, eu gosto mais de ouvir a palavra. E muitas vezes nós vemos aqui quando Josafá estava encurralado, que era um número muito menor, como sempre foi o povo israelita. E de repente se levantou contra ele os amonitas, os moabitas, e para destruir o povo israelita. E Josafá era um homem de Deus, uma pessoa querida, uma pessoa pacata, um rei que temia o Senhor. E quando chegou a notícia daquilo que estava para acontecer com eles, ele colocou o povo para orar, para buscar a Deus, para consagrar. E aí o Senhor falou com ele. E qual foi a estratégia que o Senhor falou? Coloque o povo para adorá-lo, coloque o povo para glorificar, coloque o povo para cantá-lo, Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu, porque a Bíblia fala no Salmo 22, 3, que o Deus de Israel está entronizado no meio dos louvores. Então, quando nós louvamos a Deus, nós exaltamos o Senhor, nós atraímos a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia conta, se nós formos ler toda a história, que eles começaram, os moabitas e também os amonitas, se degradearam entre eles, começaram a se debater e foram todos desbaratados. A Bíblia diz que o Senhor, somente através do louvor e adoração. Então é muito importante, mas o que eu quero declarar sobre a vida dos irmãos, aquilo que Josafá falou: credes em Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperará. Credes em Deus. Esta era o tema da mensagem de Josafá.
ele dizendo: se credes em Deus, se nós cremos em Deus, nós estaremos seguros. Se nós cremos nos profetas, Deus prospera nas nossas vidas. Qual é a profecia? O que Deus estava dizendo aqui, que todos nós, Ele já nos deu a vitória. Em toda e qualquer circunstância, nós somos mais que vitoriosos. Ter fé no Senhor, o mesmo que crer na palavra de Deus. Qual é a maior profecia que nós podemos receber? A maior profecia é a palavra de Deus. Quando você recebe a ministração, você recebe a palavra do Senhor sendo ministrada, é o Espírito de Deus ministrando aos nossos corações. Se eu creio em Deus e se eu creio na palavra dele, nós seremos bem-sucedidos. Então nós temos fé no Senhor e cremos na sua palavra. Nós somos sustentados, estabelecidos pela palavra de Deus. Através das promessas de Deus, que é a sua palavra, nós desfrutamos de todas as provisões do Senhor. Tende fé nos profetas, e o Senhor diz: vocês terão a vitória. Então uma das estratégicas do nosso adversário, a estratégia dele sempre colocar dúvida na palavra de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Porque só tem uma forma dele roubar de nós as promessas, provisão, colocar dúvida. O próprio Jesus, quando estava sendo tentado por ele no deserto, ele chega para Jesus e tenta colocar dúvida: se tu és o Filho de Deus. É claro que Jesus era o Filho de Deus. Mas essa é a estratégia do inimigo, sempre colocar dúvida. Daquilo que sai do púlpito, se você coloca dúvida, a única forma do nosso adversário roubar a nossa vitória. O texto diz que Israel não utilizaram nem arco, nem espada, nem flecha. Eles não utilizaram nada. Eles começaram a celebrar o Senhor. Enquanto isso, o inimigo foi derrotado. Só forma de celebrar, ou seja, a Bíblia diz que o Senhor já nos deu tudo referente à vida e à piedade, através do conhecimento. Então tudo que eu e você precisamos é ser grato a Deus, tomar posse, celebrar, isso é meu, testifica, são promessas que Deus tem para nós. Tudo o que eles precisaram fazer, foram celebrar a Deus. Que humanamente a notícia era terrível, que todos eles seriam exterminados. Mas de repente Josafá diz: credes em Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e vocês vão prosperar. É isso que nós precisamos. Enquanto eles criam, enquanto eles louvavam, o adversário estava sendo desbaratado, derrotado. Por isso eu sempre tenho rogado aos irmãos a importância de nós abrir os nossos corações para louvar, para adorar o Senhor, de chegar sempre no horário certo, estar ali com o coração, vir para a casa de Deus com essa expectativa. Porque o único sacrifício que eu e você poderíamos fazer para Deus é o nosso louvor, a nossa adoração. Porque as demais coisas Deus já nos deu tudo. Então é a forma de nós sermos gratos a Deus, de nós sermos gratos por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Enquanto isso, as portas são quebradas, todas as artimanhas, os grilhões, tudo estava sendo despedaçado, cadeias estavam sendo destruídas, seta do inferno serão destruídas. Esta é uma forma de nós, porque nós só somos mais que vencedor. Muitas vezes o inimigo quer nos colocar em pânico. Enquanto você está louvando, enquanto nós exaltamos o nome do Senhor, como nós somos estabelecidos e sustentados, crendo no Senhor. Como que você é estabelecido, sustentado, crendo no Senhor? Então, quando você diz: eu creio no meu Deus, eu creio no meu Senhor, o texto diz que nós teremos vitória, crendo no nome do Senhor. Isso é fato para conosco. Então, o primeiro pensamento que quero deixar com vocês, aqui foi um ato profético. Primeira coisa, foi feito um ato profético. O grande segredo do ato profético é onde nós estamos, aonde que nós encontramos raiz. Na matriz profética, no reino de Deus, encontramos a raiz numa palavra profética, na palavra de Deus. Então,
nós precisamos estarmos alicerçados no quê? Para que eu e você possamos declarar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, confiar nesta palavra, trazer existência às promessas que Deus tem para conosco. Qual era a mensagem de Josafá? Credes em Deus e crede também nos seus profetas. Creia na palavra de Deus, a maior profecia é a palavra de Deus. Quando essa palavra é ministrada sobre a minha vida, e eu tomo essa palavra, eu recebo, isso é meu, testifica, eu tomo posse disso aqui. Você está fortalecido na raiz desta palavra. Veja isso, muitas pessoas estão passando, já chegando agora já no mês 9, muitos já estão na expectativa no ano vindouro, anos e anos estão se passando, parece que ela não sai do lugar, tem ficado entristecido, não tem acontecido aquilo que ela esperava, talvez algum voto, alguma promessa no começo do ano, ela fez tanta, estava com tanta expectativa, talvez, mas ela não recebeu nada. E muitas vezes isso nos frustra. Por que que isso acontece? Porque nós precisamos estar tomando posse na palavra de Deus, a palavra profética. Por isso a palavra profética sem raiz, ela não estabelece. Muitas vezes eu poderia liberar uma palavra sobre a sua vida, mas se ela não tiver fundamentada na palavra de Deus, não tem como acontecer. Mas quando eu libero uma palavra segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus que habita na minha vida, quando você ora, quando você suplica, quando você intercede, quando você libera uma palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor é divina, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor nos alimenta, ela nos fortalece, a palavra do nosso espírito, ela vai gerando fé, a palavra faz com que nós sejamos mais que vitorioso, mais que vencedor. Então, quando você ouve uma palavra profética, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso não tem acontecido muitas vezes aquilo que é liberado sobre você, não tem raiz na palavra de Deus. E muitas vezes você até recebe de bom agrado, mas aquilo não acontece. Mas quando nós entendemos um decreto, nós estamos falando de uma declaração bíblica. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Somente a Bíblia que nós podemos receber através da declaração. O conteúdo, no conteúdo da palavra, ele é um decreto, porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Aquilo que eu declaro, aquilo que eu libero, ela vai se manifestar. Em Jeremias 1,12 o Senhor diz assim: eu, Senhor, eu velo pela minha palavra e eu esforço para cumprir. Então quando eu e você, nós declaramos a palavra de Deus, seja em cima qual for a circunstância, o nosso Deus, ele vai trabalhar em cima desta palavra para cumprir. Então se você crê em Deus, e se você crê na palavra, nessa profecia que é a palavra do Senhor, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque tudo o que a Bíblia diz, ela cumpre. Tudo o que a Bíblia diz, ela cumpre. Jesus diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pastor, como funciona esse decreto profético? Como que funciona? Primeiro você declara a palavra de Deus. Nós temos sempre a orar em cima daquilo que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos aprender essas coisas. Ah, pastor, mas eu tenho o costume de deixar a Bíblia aberta lá na minha cabeceira da cama, no Salmo 91, Salmo 23, outro Salmo 47, ou na minha escrivaninha, no meu divã. Eu tenho lá no meu escritório, eu tenho o costume de fazer isso. Pelo fato de você deixar a tua Bíblia aberta, você acha que você é abençoado, sim ou não? Claro que não. Ela pode se tornar um amuleto. Mas se você deixa e você declara sobre esta palavra, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, isso vai fazer toda a diferença. Você precisa ler a Bíblia, mas não somente ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus e declarar esta palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Eu tenho ensinado que tem momento que você precisa falar, você precisa ouvir a sua própria voz.
Porque quando você fala a palavra de Deus, por mais que Deus, antes de nós pronunciarmos a palavra, o Senhor já sabe que nós vamos pedir. Você precisa declarar a palavra de Deus, verbalizar esta palavra. Depois que você declara, você verbaliza essa palavra, você precisa ver aquilo que você declarou acontecer, crer naquilo. É assim que funciona. É assim que funciona. Você lê um texto bíblico e você declara sobre esse texto bíblico. É isso que nós declararmos, é o decreto da palavra do Senhor. É assim que funciona. Eu sempre estou recitando aqui Romanos 10:8, diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, no teu espírito. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé, o qual nós pregamos. Queridos, eu sou o primeiro profeta sobre a minha vida. Tem momento que você precisa estender a tua mão sobre a tua cabeça, no teu peito, ou onde que você achar no teu corpo, e declarar sobre a sua vida, mandar a doença embora, a enfermidade embora, a tristeza embora, mandar este mal embora, que saia do meu trabalho, da minha empresa, dos meus negócios, dos meus projetos, tudo aquilo que está atrapalhando, amarrando. A palavra de Deus é o poder de Deus que se manifesta. Nós precisamos ser o primeiro profeta da nossa própria vida. A palavra de Deus na minha boca é Deus falando. É a palavra de Deus. Quando você declara a palavra através dos seus lábios, ele é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é cortante mais do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus na minha boca é Deus falando. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, porque elas nunca foram ministradas assim. Elas não têm esse conhecimento, não aprenderam dessa forma. E aquilo que você não sabe, você não toca. Aquilo que você não sabe, você não vai atrás. Aquilo que você não sabe, você não procura, você não desfruta. Mas no momento que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, por quê? Na minha boca, na sua boca, está o milagre que você precisa. Amado, eu e você precisamos ter consciência dessas coisas. Quando você diz, na minha boca está o poder da vida e da morte, está na tua boca. Quando você diz, eu falo palavra de vida, não palavra de morte, eu falo palavra de saúde, não de doença, eu falo palavra de riqueza e não de escassez, a minha boca, na minha boca existe o milagre. Nós precisamos entender, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Está lá em Romanos 8:11, e o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. E quando eu e você declaramos esta palavra, isso vai fazer toda a diferença, porque quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o selo, e aí nós vemos que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. E o mesmo Espírito. Muitas vezes a tristeza, a angústia, a depressão, o medo, mas nós muitas vezes ficamos chorando, descabelando, triste, abatido, corocochô, cabisbaixo. Amado, isso não comove Deus. Isso não comove Deus. Deus, eu estou tão triste, eu estou tão solitário, eu estou tão... Não comove Deus. Mas quando você se levanta e começa a declarar a palavra do Senhor, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nem o mal nos atingirá. A tua palavra diz que nenhuma praga chegará na nossa casa, na nossa tenda. Pastor, me dá uma referência bíblica que eu possa entender isso aqui. Provérbio 18:21, Provérbio 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto.
Você pode falar palavra de vida, palavra que edifica, palavra que fortalece, palavra que vai trazer resultado, ou você pode falar palavra de derrota, de morte, de perca, de destruição, de escassez, de miséria. Tudo está na tua língua. A palavra epignose quer dizer necessidade de saber. Isto é urgente, nós precisamos saber disso. Saber que existe em nós um poder imenso. Um poder imenso. Um poder imenso. Eu sempre estou falando para os irmãos que cada vez que eu saio pregar fora o ministro, e eu vou contando muitos testemunhos que acontecem no nosso ministério, a maioria dos líderes, pastores, obreiros, cooperadores, pastor, qual é o segredo de acontecer tantas coisas através da sua vida? E eu sempre falei, a palavra de Deus. Quanto tempo você ora, quanto tempo você jejuma, quanto tempo você faz isso, quanto tempo você lê a Bíblia, quanto tempo você faz isso. Não. Eu faço um pouquinho de tudo que você pensa. Mas é a palavra de Deus. Pastor, já estamos no mês 9 e nada está acontecendo na minha vida. Por que nós estamos esperando? Que algo venha nos socorrer, que algo venha. É isso que nós estamos esperando? Eu sei que Deus abençoa a vida através de vida. Eu sei que Deus salva a vida através de vida. Eu sei que Deus restaura a vida através de vida. Eu sei que Deus cura a vida através de vida, porque o Espírito dele habita dentro de nós. Tudo que eu e você precisamos estar disposto a ser um instrumento para tocar as pessoas, para abençoar as pessoas, para ministrar na vida das pessoas. Mas o Senhor sempre vai usar diante daquilo que eu creio, daquilo que eu declaro. Muitas vezes nós achamos que devemos ficar de braços cruzados, esperando que alguma coisa vai cair do céu para nós. Amado, a única coisa que caiu no céu, está dando um problema para nós até hoje, foi Satanás. Esse cara caiu do céu, e ele está dando problema para a humanidade até hoje. Nós temos a palavra de Deus, a palavra do Senhor é viva, é poderosa. Às vezes nós ficamos esperando alguma coisa. Senhor, eu necessito. Eu já falei para vocês, Deus não consegue olhar para os filhos dele e ver você passando necessidade, porque ele já nos deu tudo. Porque, na verdade, o poder dele está em nós. Nós temos o poder de Deus. Nós recebemos a autoridade de Jesus. E nós recebemos a habilidade do Espírito Santo de Deus. Tudo isso está dentro de nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o verbo, já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo que você imagina, o Senhor já liberou sobre você. Tudo que eu e você precisamos usar esse poder com eficácia. Tudo que eu e você, porque nós já somos abençoados. Pastor, estou doente. Você já tem uma palavra de cura sobre essa doença. A palavra do Senhor fala em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. Salmo 103:3, eu, Senhor, perdoo todas as suas iniquidades e saro todas as suas enfermidades. Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade e as nossas dores, os nossos pecados, nossas maldições. Pelo sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz, nós já fomos sarados. Essa é a palavra profética, essa é a verdade que nós precisamos aprender a declarar sobre as nossas vidas. Precisamos usar este poder de maneira que glorifique o nome do Senhor.
Quando você sabia que cada vez que você testemunha, você compartilha um milagre, uma resposta, algo que Deus liberou para nossas vidas, que você compartilha, olha, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor abriu as portas para mim, eu adquiri algo de importante para mim, para a família, sonhos, projetos, o nome do Senhor está sendo glorificado com essas coisas. O teu testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus ministra para conosco, Deus quer, por isso que Jesus falou, vocês receberão o poder ao descer do alto sobre vocês, está lá em Atos 1, e vocês serão a minha testemunha, desde Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, nós precisamos entender isso, precisamos crer, e pronto. Pastor, como que eu posso usar esse poder? Eu declaro que a partir de hoje, você que não sabia, você vai usar este poder e vai ser real na sua vida. Aquilo que Deus colocou sobre você. Use a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Eu acesso a palavra de Deus através da fé. Como eu posso? Como eu acesso? É através da fé. A Bíblia fala em Romanos 12, 2 que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Todos nós. E quando nós estudamos a luz da palavra do Senhor, nós vamos aprender que nós recebemos a mesma medida de fé que Deus deu ao seu Filho Jesus, a mesma. Só que nós precisamos crescermos, desenvolver a nossa fé. Quem nos ensina a usar este poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que nos guia, que nos leva. Eu tenho ensinado e aprendido que a fé por si própria, ela é estéril. A fé por si própria é estéril. Ela precisa ser fecundada, conectada com a palavra de Deus. Então eu tenho a fé, eu recebo a medida de fé, eu preciso conectar. Eu preciso fecundar com a palavra de Deus. E quando eu entendo esse princípio, eu começo a declarar essas verdades, então o poder de Deus vai se manifestar. Aí nós teremos resposta, solução, direção, porta se abre, porque o Senhor já nos deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. Está bem claro lá em 2 Pedro 1,3. Que diz, visto pelo seu divino poder, o Senhor já nos deu tudo que se diz referente à vida e à piedade, através do conhecimento da palavra de Deus. Se eu não conheço, se eu não sou ministrado a palavra de Deus, eu vivo sofrendo. Quem é abençoado quando nós usamos este poder? A igreja, as pessoas. O nome do Senhor é exaltado. Quando você usa esse poder, você pode, a Bíblia diz, ser tu uma benção. Olha o que está escrito em João 14:13. João 14:13. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amado, Deus é o maior interessado de você ter resposta de oração, porque o nome dele é glorificado. O nosso adversário, ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu creio, quando eu declaro, quando uso a palavra, eu vou obter a resposta, eu vou ter testemunho. Quantas pessoas que têm tido tantos testemunhos, mas nunca testemunham? Eu sei que foi Deus que me curou, eu sei que foi Deus que fez isso, eu sei que Deus que fez esse milagre, mas não compartilha, porque o adversário não quer que nós falamos isso. Mas muitas vezes parece que as pessoas têm prazer de dizer, não, mas eu estou doente, estou fazendo um tratamento prolongado, as coisas nunca melhoram, eu estou empurrando, estou levando, isso aí as pessoas parecem que têm facilidade de falar, mas quando se fala daquilo que Deus já fez por nós, que eu tomo posse, e compartilho as coisas maravilhosas, muitas vezes nós não fazemos. Então Deus Pai é glorificado, Deus Filho, o nome do Senhor é exaltado, queridos.
Quem que é derrotado quando você usa a palavra de Deus? Quem que você acha que é derrotado? Satanás e seus demônios. Quem recebe os galardões quando você usa a palavra de Deus? Eu e você recebemos os galardões de Deus. Além de nós sermos os maiores beneficiados, além de nós sermos os maiores contemplados, nós ainda recebemos os galardões de Deus por todas as nossas vitórias e todas as nossas conquistas. Então, quando você mistura a sua fé com a palavra de Deus, Deus é abençoado, segundo o nome dele é glorificado. Você sabia que Deus se sente abençoado por nós? Quando nós usamos essa verdade, usamos a palavra, testemunhamos, vivenciamos as coisas maravilhosas do Senhor, devemos saber que Deus recebe a exaltação, Deus quer receber o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Porque quando eu louvo, quando eu exalto, foi isso que Josafá fez. Ele colocou os levitas, ele colocou os músicos, ele colocou a congregação para adorar a Deus. Enquanto eles estavam adorando, enquanto estavam celebrando, enquanto estavam glorificando o nome do Senhor, todo o adversário estava sendo desbaratado. Nós sabemos que se existe algo que o inimigo não quer que nós façamos, é a nossa adoração, a nossa gratidão ao nosso Deus. Por isso que você percebe quando um evento mundano, coisas que não edificam, atrai multidões. Porque eu quero que você saiba que tudo aquilo que Deus não recebe, quem recebe é Satanás. Por isso que nós vemos grandes multidões, mas para estar na presença de Deus, louvando, adorando, até mesmo na casa de Deus, são poucos que fazem. Então, quando eu e você somos abençoados, nós somos mais que vencedores, o nosso adversário, ele é derrotado. Quanto mais você conquista, quanto mais eu desfruto, o seu galardão está sendo multiplicado. São recompensa que eu e você um dia estaremos diante do trono de Deus e seremos recompensados ainda de tudo aquilo que aconteceu através das nossas vidas. Por isso a importância de nós crermos na palavra de Deus. O nosso adversário vai fazer o possível e impossível para tentar roubar esta palavra. Que nós possamos cada dia mais atingirmos essa maturidade. Aquilo que está escrito. Quando surge um problema diante de você, alguma adversidade, o que você deve fazer? O que está escrito na palavra de Deus. Quando eu tenho um sonho, um alvo, o que eu faço? Eu declaro aquilo que está escrito. Não era isso que Jesus falava quando o adversário tentava ele ali no deserto? Jesus dizia, está escrito assim, está escrito. O ministério do reino de Deus veio para nos ensinar como nós vencemos todas as lutas, toda e qualquer adversidade. Nós precisamos usar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que aprender a manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre já falei para os irmãos aqui, em todas as situações, Jesus disse, está escrito, escrito. No ministério de Jesus, tudo o que ia acontecendo, Jesus ia falando. Todas as coisas que Jesus conquistou, Ele conquistou profetizando, dizendo, está escrito. Por isso que o sábio Salomão, em Provérbios 18, 21, diz, a morte e a vida estão na tua língua. Dela você vai colher os frutos. Se você tem uma luta, uma escassez, uma porta que não se abre, um problema financeiro, um problema empresarial, um problema familiar, um problema conjugal, um problema com os filhos, como que nós agimos, pastor? Eu estou passando por um lugar estreito, um momento estreito. Declare e mande a morte embora, mande a miséria, tudo aquilo que está se levantando contra a sua vida, dá uma ordem. Porque a Bíblia diz que Deus os fez reis e sacerdote para governar essa terra. Assim que Jesus falou, como que Jesus, quando chegou diante daquela figueira, Jesus como homem, ele tinha fome também.
Marcos 11:14. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouvindo isso, eles ouviram isso. Jesus passou em Betânia. Betânia era a capital do figo. Era considerada a capital do figo. Então, eu imagino que não era a época do figo. Mas Jesus, para dar um exemplo para os discípulos, ele procurou, não achou, ele falou: nunca mais alguém vai comer fruto de você. No versículo 11, 20, diz assim: quando passaram na manhã seguinte, ele estava indo para Jerusalém, mais ou menos 3,5 km. Outro dia ele pernoitou, voltaram ali e viram que a figueira secara desde a raiz. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, disse: olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Na realidade, quem falou que Jesus amaldiçoou foi Pedro. Marco relata que ele disse apenas. Respondeu Jesus: tende fé em Deus. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus diz assim: tende fé em Deus. Aquilo que Josafá falou: tendes fé em Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperará. Olha o que está no versículo 23, Marcos 11, 23. Em verdade eu vos digo, qualquer que disser, amado, você precisa dizer. Qualquer que disser a este monte, monte é um provérbio judaico que significava problema. Ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirem em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, tudo que você pedir, creia que você já recebeu e você terá isso. Creia, simples assim. O que eu posso usar? Somente a tua boca. Por isso essa palavra tem que estar dentro de você. Ela está na sua boca, está o poder para a vida e para a morte. Jesus falou: ó, se você disser, crendo, e quando vocês pedir, pode crer que você já recebeu, e assim será com vocês. Pastor, como eu uso o poder da morte da minha língua? Poder eu quero, mas o poder da morte é você dizer a enfermidade saia, câncer, seque a terra raiz. Quanto testemunho eu tenho ouvido das pessoas que orei, que estavam com câncer, que secou o tumor, secou a raiz. Quantas vezes já ouvi isso aí? É assim que funciona. Eu estou falando de algo que eu pratico, de algo que eu vivo, de algo que eu tenho experiência. Diante de uma escassez, morra. Diante de uma maledicência, que caia por terra. Todo esse medo, esse pânico, tudo aquilo que saiu da boca de Jesus. Existe o poder na sua língua para destruir toda adversidade, toda doença, toda escassez, toda angústia. Na sua boca existe um poder de vida. Amado, você precisa ter consciência disso. Se você tem sonhos, materialize esse sonho. Sonhos espirituais, algo emocional, alguma conquista. Declare na sua vida. Declare. Isso vai fazer toda a diferença. Temos o poder de Deus em nós. Por isso que Jesus disse: Lázaro, venha, saia para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu para fora. Jesus falou: figueira, ninguém mais vai comer fruto de você. E nada aconteceu, ninguém mais, secou até a raiz. Você pode trazer vida. Aquilo que estava morto, aquilo que você almejava. Eu declaro que nós estamos já no outro nível de conhecimento, de fé. Eu declaro sobre a vida de cada um de nós a mais profunda unção do poder de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua família. Eu declaro revelações como você nunca teve antes,
que você possa viver uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de saúde, uma vida de paz no teu lar, no teu casamento, pais e filhos. Eu declaro o poder de Deus de uma maneira tão visível, tão impactante na vida de cada um dos irmãos, de uma maneira tangível, que nos traz até nós. Eu estou profetizando sobre você que está nos assistindo agora também, que você receba essa palavra, creia na palavra de Deus. Pessoas que estão nos olhando nesse momento, pessoas que estão nos assistindo, que vão, aonde quer que você estiver, que vai acontecer, fará diferença. Vão ver essa glória, esse Shekinah se manifestando através da sua vida, porque o Espírito de Deus, Ele está na sua vida, que o Espírito Santo do Senhor é Ele que nos guia, porque aonde que nós estiver, o Espírito de Deus está conosco. Assim é, assim será. Eu estou declarando sobre os nossos queridos, tudo que Jesus conquistou para nós, a nossa herança, nós precisamos entender, porque se nós não desfrutarmos, amado, todo o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Ele morreu, Ele restituiu tudo aquilo que Adão e Eva perderam. Jesus trouxe de volta para nós, Ele pagou um alto preço, Ele entregou de graça na vida de cada um de nós. Tudo que eu e você precisamos crer, tomar posse, é meu, testifica. Seja um instrumento de bênção na sua casa, na sua empresa, no seu negócio. Seja uma voz profética, onde quer que você esteja. Libere palavra, abençoa teu patrão, teu colega de trabalho. Abençoa a sua vida, a sua empresa, seus negócios, seus filhos, seus netos. Onde quer que você esteja, seja tu uma bênção. Palavra de Jesus, Mateus 18:18, ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedir, isso será feito por meu Pai que está no céu. Lembre que o Espírito Santo sempre estão junto conosco, para que você possa ligar e desligar. Palavra de Deus. Lucas escrevendo, Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Para quem que está falando? Para mim e para você. O Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu autoridade. Não sofra mais. Veja que aconteceu aqui em Marcos 2:9, quando trouxeram aquele paralítico para Jesus, e Jesus diz: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: os pecados que te são perdoados, ou dizer: levanta, tome o teu leito e anda? Mas para que o paralítico saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele imediatamente se levantou, tomando o leito, e saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram atônicos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Para Jesus perdoar era a mesma coisa, era tão fácil, falando. Muitas vezes você foi ferido, você foi machucado, as pessoas te perseguiram, se levantaram contra você. Libera uma palavra, perdoa, está liberado o perdão, abençoa a vida dela. Não carrega um peso, não carrega uma pessoa nas suas costas. Era fácil, é tão fácil dizer na vida, a palavra de vida e a palavra de morte. Tudo que Deus criou falando, dizendo. Jesus perdoou o paralítico dizendo. Ele estava dizendo. Como foi que Jesus curou o paralítico? Ele perdoou dizendo, ele curou dizendo também. É isso que nós precisamos entender, e que muitos de nós não sabemos. O povo de Deus não discerne essas coisas. Quando nós lemos lá, eu creio em 2 Coríntios 4:4, que diz assim, que o Deus desse mundo cegou o entendimento do ímpio. O ímpio é aquele que crê em Deus, mas não pratica. Aí outra versão fala que o Deus desse século
cegou o entendimento do incrédulo, na minha versão falo ímpio, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória, o qual é a imagem de Deus. O inimigo não quer que as pessoas saibam, tenham a revelação da palavra. Ele não quer, porque a hora que eu e você temos estas revelações, não tem como ele nos parar. Aonde que você for, você é um instrumento de bênção, você é um sucesso. Como você vai ter um sucesso? Como que nós sejamos mais que vencedor? Qual é a chave, pastor? Dizendo, as chaves dizendo, esse é o segredo, este é o mistério. Tudo que Deus fez, dizendo, está escrito. Gênesis 1:2 diz, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu me levanto nesta noite aqui, numa voz profética, eu estou profetizando para vocês, que tudo que acontecerá na vida de vocês, simplesmente vai acontecer vocês dizendo. Dizendo, não fazendo, mas dizendo. Talvez muitas pessoas estão frustradas de tanto fazer. Pessoas se levantam de madrugada, dorme tarde, faz. Mas a partir de hoje, comece a dizer. Abra a tua boca e comece a profetizar essas verdades. Libere a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ir na frente. Isso fará toda a diferença. Deixa a palavra do Senhor ir na frente. Amado, seja um profeta na tua casa, na tua família, na sua empresa, nos seus negócios. Seja um profeta nessa cidade. Nós ficamos olhando de camarote, tanto acidente, tanta morte, tanta homicídio, tanto suicídio, tanta violência. Muitas vezes nós ficamos de camarote olhando e contemplando e vendo as notícias. Seja um profeta e comece a declarar, repreender toda essa ação do inimigo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. A vida em abundância está dentro de mim, dentro de você. Deixe Deus ir na frente, deixe o Espírito Santo realizar coisas grandes, conquista através da sua vida. Talvez você está muito cansado, porque você tem feito. Nós precisamos aprender a dizer. E eu creio, por isso eu falei. O falar é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus. O falar é a manifestação da nossa fé. Quanto mais você vai falando, isso é a manifestação da sua fé. Como eu vejo que eu tenho fé? É falando, declarando. Chegando perto, ouvindo. Quando a pessoa, ela não tem fé, ela não declara, ela não fala isso. Ela não declara. É fácil você ver que a pessoa não tem fé. Ela não declara. Ela não demonstra isso. Porque quanto menos você manifestar, declarar a palavra de Deus, esse é um sintoma que você não tem fé. Quanto mais eu declaro a palavra de Deus, isso vai gerando a minha fé. É assim que funciona. Queridos, hoje é tempo de nós começarmos a chamar aquilo que não existe. Você sabia que pode materializar as coisas? É isso que a Bíblia diz, que o nosso Deus traz à existência aquilo que não existe. Chegou o tempo de nós como igreja, de nós começar sempre a falar a palavra de Deus, trazer à existência resposta, soluções. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós temos acesso ao Pai, nós somos sacerdote. Nós precisamos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Ela é luz para o nosso caminho, ela é a espada do Espírito Santo, ela é o martelo, ela é a palavra de Deus. Logo a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho muita coisa para ministrar aqui, mas já cansei vocês. Eu gostaria de... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre.
Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.